Então, que riscos, como é que fica a questão trabalhista, que riscos tem a profissão, no caso, a atividade, né, a partir de agora, e esses riscos para a sociedade, atingindo também outras profissões? Bom, voltando ali, houve aquela menção, né? O que uma das justificativas para essa desregulamentação, que na verdade eu acho que a melhor definição é essa, né? Sim. É uma precarização das relações trabalhistas e uma desregulamentação profissional, né? Que é assintosa e que, na verdade, além da questão corporativa, de quem tem o curso, está exercendo, ou teve o diploma, enfim, ela afeta a sociedade, né? Sim. Essa é uma questão muito delicada. Por quê? Bom, só para passar dessa etapa, mas tanto a Juíza em São Paulo, 2001, quanto o Gilmar Mendes, agora 2009, alegaram que, como era um decreto de aquele período ditatorial, isso, além da questão autoritária, mas também cerceava, né, ou cerceia a democracia desse acesso aos meios de comunicação, porque apenas aqueles diplomados, né, teriam essa... privilégio. Não se trata de privilégio, não se trata de privilégio, né? Mas sim, seria um acesso, abordam, né? um acesso, né? Um acesso. Bom, isso é bastante questionável, né? Inclusive a própria Ordem dos Advogados do Brasil questiona essa e critica, contesta, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, do relator, o Gilmar Mendes, e essa já está assegurada, né, na Constituição, já é assegurada essa livre manifestação, né, expressão e comunicação. O que eles tentaram, o que houve ali, o que forçaram um pouco, né, para arrolar como algo antidemocrático, na verdade, vem a ser esse instrumento que desmantela, né, a profissão por conta porque os veículos eles já dispõem, né, de alguns espaços para esses critérios. E os próprios veículos, que são editorialmente, né, não são decisões, aquela informação não é o trabalhador que vai chegar lá e ter essa autonomia do que vai ser divulgado, né? Elas têm alguns filtros editoriais e correspondem, né, a posturas conforme a empresa, conforme a sua identificação, né, ideológica, seus pressupostos, enfim, seus critérios mercadológicos também, que são decisivos. Então, essa é uma questão assim, de má-fé, né? São magistrados, enfim, mas com uma postura mesquinha, né? Que manipula, né, que seria esse conceito de democracia na comunicação. Bom, eu acho que um fato assim ou um personagem que aparece nesse contexto mais recente, né, e que aí sim é importantíssimo destacar para a sociedade, para a comunidade, alguns colegas até sugeriram que enfatizasse bastante isso, né, é o Gilmar Mendes, esse presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, então, para conhecer um pouco desse relator, né, o autor desse voto que tem... Foi o voto decisivo, né? Que tem 80 páginas, enfim, é interessante verificar um pouco, né, desse perfil, assim, tá? Como é que ele surge. Ele foi, em 2002, governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi nomeado para o STF, né? E desde o ano passado ele está na presidência. Bom, em 98, ele mais alguns colegas criaram em Brasília o Instituto Brasiliense de Direito Público, certo? Que é tem graduação, especializações também, tudo na área, né, jurídica, né? E, claro, isso, né, para uma elite, enfim, e que tem faturado milhões em convênios com a União, né?
Só que aí na própria formação desse instituto, o terreno eles já conseguiram com 80% a menos, né, do valor de mercado, se beneficiando de legislação em Brasília. Sim. A construção dessa área edificada do prédio, enfim, das instalações, né, houve assim um curioso financiamento que seria para meio rural, né, e foi canalizado para esse pessoal numa área, claro, urbana, né, e área educacional. Ano passado, já no STF, ele protagonizou entre outras polêmicas, aquela suspensão da prisão preventiva do banqueiro Daniel Dantas. Foi ele. Então, é uma... A gente não grava nome, né? Sim. Mas é interessante resgatar um pouco de quem é que está tomando essa decisão, né? Qual é o perfil, né? O caráter mesmo. E agora, neste ano, teve também aquele que se tornou, assim, ganhou muita notoriedade, um bate-boca com um colega, o ministro, Joaquim Barbosa, acho que é. Né? E no próprio Supremo tem mais uns 5, 6 ministros que também são professores do tal instituto. Bom, então, no mínimo, né, um personagem que surge nesse momento crítico, né, e com uma trajetória, né, bastante questionável, muito discutível, certo? Controvertida, no mínimo, assim, teria os adjetivos mais pesados para ele, e que lá no seu voto, certo? Ele, além de ferir ali a questão jornalística, né, do trabalho de jornalismo, ele estende isso, né, a outras categorias. Então, seriam algumas brechas para legalmente questionar, né, essa decisão. Pelo que eu vi, sim. Ele coloca só a área jurídica, né, a medicina, e mais uma que eu não lembro qual é, como as atividades que necessitariam a exigência do diploma. Teria exigência de diploma o restante, ou de formação o restante, então fica tudo em aberto. Quer dizer, a partir de agora, se formos levar em conta realmente o voto dele, todas as profissões que tiveram o seu avanço, sua conquista, começam a ser ameaçadas a partir de agora. Sim, sério isso, quer dizer, eu acho que pelo pouco assim que eu li fui para a internet, procurei essa decisão dele no Supremo, lá, o voto, que é bem extenso. E além daquele emaranhado jurídico e tal, é possível assim, detectar, e tem vindo à tona assim, essas contradições. Né? Eu acho que serve como um alerta, um sinal de uma desregulamentação. Está acenando para uma desregulamentação. Se safariam a área dele, direito, tá? Onde ele é um empreendedor e tem interesse nisso. Medicina e engenharia. Bom, as engenharias, né? Essas seriam atividades que colocariam em risco, né, a sociedade, essa relação com a comunidade. Né?